Paz do Senhor, mocidade, paz do Senhor, irmão Joel, paz do Senhor, todos os irmãos coordenadores, a todos os participantes da Escola Bíblica Dominical. Quero ser grato ao Senhor por esta oportunidade. Nós vamos hoje tratar da lição de número 8, 24/5/2020, que tem como tema a batalha contra Ai. O texto do dia vai dizer assim: "E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." Segunda Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. A síntese vai dizer assim: "O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai." Ai é um local, uma cidade que nós vamos estar estudando aí nos próximos minutos. E o Senhor há de falar conosco, né? No nosso texto bíblico, que está em Josué capítulo 7, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: "E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zeara, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos." Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do rio, ou da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram." Amém? Texto bíblico baseado na nossa lição de hoje. A nossa introdução vai dizer assim: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada, chamada Ai, em um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Amém? Então, a nossa introdução é bem clara. Nós vamos aqui só pincelar alguns dados aqui da lição. E no tópico 1 aqui vai dizer assim: a derrota em Ai, em um lugar chamado Ai, né? O primeiro subtópico do tópico 1 diz assim: o perigo do pecado. Como de costume, eu fiz algumas partes grifadas aqui para nós ganharmos tempo. Então, aqui eu grifei: a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Isso já é bastante conhecido entre toda a juventude, entre toda a igreja, né? Que nós somos sempre alertados a respeito desse assunto, de que devemos manter uma vida íntegra e sincera diante do céu, do Senhor, para que tenhamos paz com Deus e o Senhor esteja conosco nas pelejas desta vida,
para não sermos atingidos pelo adversário. É fato que em algumas batalhas nós saímos feridos, mas não derrotados, porque o Senhor sempre está no controle da situação. Então, o tópico 1 vem dizer assim, o perigo do pecado. Bom, que o pecado é perigoso, todos aqui estão cientes, né? Estamos cientes. Então, a Bíblia diz assim que em algumas situações, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em outra situação, a Bíblia orienta, fuja da aparência do mal. Então, nós temos receita para diversas as situações que podem ser impostas diante de nós. Se é um caso de nós estarmos passando por alguma situação que não podemos sair do lugar, devemos resistir e o Senhor nos dará a vitória. Mas se for o caso de podermos sair de uma situação, de um cenário, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Portanto, o perigo do pecado estava rondando o povo de Israel desde a sua saída lá do Egito até a esse dado momento também, e assim seguiu, né? E segue até hoje, mas baseado na nossa lição, até a este episódio da peleja contra a cidade chamada Ai. Então, havia ali uma situação que precisava ser tratada, arrumada, organizada, para que o Senhor continuasse no meio do povo. Lembrando sempre que o nosso Deus é santo e não habita em ambiente onde há sujeira, ok? Então, no segundo subtópico aí vai dizer assim, o pecado de Acã. Eu grifei mais embaixo. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. Amém? Então, fica um alerta aí para nós. O que está errado não pode ser postergado, ou seja, prolongado o seu acerto ou o seu conserto. Precisa ser tratado o mais rápido possível. Se tiver alguma coisa, quem sabe, não sei, cada um sabe de si, que se resolva ainda hoje, ainda antes mesmo de virar a meia-noite do dia de hoje, que você possa organizar a situação. Amém? Um pouco mais embaixo o escritor vai dizer assim, o Senhor que é santo não pode abençoar o povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. O que significa isso? Acã, como nós lemos aí no texto bíblico, era um dos homens que estavam ali, que já vinha, né, lá do deserto, caminhando, aquela coisa toda, passou pelo Rio Jordão, Mar Vermelho e etc., e alcançou a misericórdia do Senhor até o dado momento, mas tinha o seu coração voltado às coisas que não provinham de Deus. E em uma das pelejas, o Senhor diz, não peguem nada, só ganhem a vitória e não põem a mão em nada. Acã vai lá, pega a capa que não era para ele pegar e mais alguns utensílios e esconde em sua tenda. Isso fez com que um mal viesse sobre a casa de Acã e todo o povo de Israel. Portanto, quando você ou quando alguém não se, renuncia a si mesmo, não volta atrás em alguma situação, pode estar correndo um grande risco de perder pelejas e pelejas que podem trazer prejuízos para a eternidade. Então, na lição de hoje, já fica aí uma dica para nós. O que está errado precisa ser tratado o mais rápido possível, para que tudo venha dar certo para mim, para você. Em nossa caminhada, devemos andar em integridade com o Senhor. No terceiro subtópico do tópico 1 diz assim, uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Veja, a lição diz, a Bíblia diz, né, no texto bíblico que nós lemos, que Josué manda os seus espias ir lá na terra de Ai, observar a cidade, e eles vão, observam e vê que o grupo de pessoas que ali moram, que ali residem, é mínimo, é pouco. E eles voltam e falam assim, olha Josué, tem gente lá, tá? Tem inimigos lá, mas são poucos, né? Trocando nas nossas palavras mais cotidianas, são poucos, ó, legal, não precisa nem mandar todo o exército, porque com poucos homens a gente vence essa peleja, né? Com poucos homens a gente vai vencer essa guerra. E Josué pega e faz isso. Manda o povo, um pouco de soldados, e a Bíblia diz que eles perdem a peleja. Quando eles perdem a peleja, Josué recebe a notícia, ele se rasga e se joga no chão e fala, Senhor Jeová, por que
que fizeste a gente atravessar o Jordão para sermos dizimados aqui e perdermos, né, até a nossa memória. Lembrando que o povo vem de uma autoconfiança muito grande. Por quê? Primeiro, o povo de Israel tem a promessa, ok? O povo de Israel tem a promessa do céu. O Senhor diz, vocês vão habitar na terra prometida. Ok, é uma promessa do Senhor e ele não volta atrás com a sua palavra. Então eles já tinham essa confiança de que Deus estava com eles. Mas diante dessa situação da cidade de Ai, eles tinham uma confiança ainda maior. Por quê? Eles tinham, junto com o Senhor, habitado, entrado e conquistado a terra de Jericó, uma cidade fortificadíssima, uma cidade que tinha suas muralhas que até então eram intraspassáveis, né? Mas o Senhor garantiu vitória, então eles já vêm com essa sensação de alegria que foi que nós lemos, né? Que, né? Eles vêm com aquela euforia toda, e aí o escritor coloca aqui uma palavra bem clara para nós, que diz assim, os israelitas sofrem um golpe. É como se fui enganado, né? Nós fomos enganados, nós ganhamos lá em Jericó e agora perdemos para uma cidade menor, com menor exército, com um povo pequeno e perdemos. Aí está um detalhe, né? Eles ainda não tinham entendido o porquê daquela derrota. Isso nos traz a memória e nos traz um sinal de alerta, que às vezes nós subestimamos algumas situações, a ação do inimigo em algumas questões, porque nós falamos, isso é pequeno demais, né? Eu consigo passar isso aí tranquilamente, eu passo isso daí, né? Nos nossos ditados de hoje, com os pés nas costas, né? Eu passo isso aí tranquilamente, mas vale lembrar que um soldado desprevenido é presa fácil em meio a peleja, ou seja, se a armadura não estiver completa, não estiver organizada, se a armadura não estiver tudo no seu devido lugar, aleluia, se a minha vida não estiver com tudo no lugar, eu não estou apto a pelejar nenhuma guerra, a pelejar nenhuma peleja que seja no âmbito físico ou espiritual. Necessário é estarmos na posição do Senhor. E é o que a revista vem nos dizendo aqui, né? E vamos lá um pouco mais embaixo. No tópico 2 diz assim, o motivo da derrota, o pecado, né? No primeiro subtópico aí diz assim, a reação de Josué diante da derrota. E eu grifei um pouco mais embaixo e diz assim, o escritor da revista, é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Tá aí um ponto muito importante. Por quê? Porque quando Josué recebe isso, ele vai orar e ele se rasga e se coloca prostrado diante da arca do Senhor. E ele diz, Senhor Jeová, se nós estivéssemos lá depois do Rio Jordão, não tivéssemos passado, não iríamos morrer aqui nessa situação. Não seríamos envergonhados. Ou seja, ele já começa a colocar o sentimento de negativismo diante da situação da derrota, porque, eu volto a dizer, ele tinha a convicção de que Deus tinha falado para ele, para Moisés, e transferido a ele esta responsabilidade de que vocês vão possuir a terra prometida porque é uma promessa minha, diz o Senhor, né? Então ele tinha essa confiança. De repente, debate de frente com um povo que não era tão numeroso e perde a peleja, você imagina o sentimento, né? E aí entra a natureza humana e ele começa a transferir a culpa. Ele diz, Senhor, se o Senhor tivesse deixado a gente lá, nós não íamos passar por isso. Ou seja, o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor permitiu que nós perdêssemos essa peleja. Trazendo para os nossos dias. É assim que nós agimos diante das nossas situações. Não é assim? Às vezes estamos diante de uma situação, não dá certo, Senhor, por que não deu certo? Se o Senhor falou que ia dar certo, que ia acontecer isso e aquilo. Mas aí vem os reparos, né? E nós vamos ver também que isso não é só com Josué não, viu, irmãos? Isso já vem lá, a revista relata aqui que Adão foi assim, né? Quando o Senhor chama Adão, Adão, onde estás? Onde estás, Adão? E aí Adão se apresenta, por que está escondido? Senhor, que aconteceu isso, aquilo? Aí Adão fala o quê? Porque a mulher que tu me deste fizeste com que eu pecasse. Adão está transferindo a culpa de um erro para o Senhor. E lá vai também Jó, também tem essa mesma atitude, né? Jó também fala
né? Antes amaldiçoado fosse o dia que eu nasci, e etc e tal. E ele começa a questionar Deus, e Deus coloca ele no lugar dele, falando para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? E aí o Senhor começa a trabalhar ali com Jó. E nos dias de hoje não é diferente, nós também somos assim. Não deu certo? Senhor, por que não deu certo? O Senhor não fez, o Senhor não quis, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Mas dentro da situação aqui, da nossa lição, é um alerta para nós. Porque às vezes não é que o Senhor quer que você perca, não. Às vezes é uma permissiva para que eu e você voltemos até o ponto que precisa ser reparado alguma coisa em nossa vida. Não é assim? Às vezes estamos com alguma anátemas aí, né? Às vezes estamos com algum objeto, falando no sentido espiritual e físico, que não nos pertence. Às vezes estamos diante de uma situação que não é agradável aos olhos do Senhor e precisa ser tratada, precisa ser conduzida pelo Espírito Santo e trabalhado pelo Senhor dentro, claro, do nosso querer. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Enquanto Acã estava calado, os homens foram para a guerra, perderam a peleja, vieram envergonhados. Josué toma uma atitude de orar ao Senhor, mas de uma forma que, como se a culpa não fosse do homem, mas sim de Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, né? Antes a gente tivesse ficado lá no Jordão, antes do Jordão, e estaríamos lá tranquilos, né? Mas o Senhor começa aqui a trabalhar e a explicar a situação. Lá no subtópico 2, o tópico 2 diz assim: Acã toma do anátema. Então, é bom que vocês leiam a revista para vocês terem um entendimento um pouco mais profundo, mas como eu grifei aqui, já quase no penúltimo parágrafo aqui, diz assim: cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. Então, isso aí é o que nós viemos falando constantemente, falando e ouvindo, né? Constantemente, que se faz necessário, irmãos, que nós venhamos estar na posição do Senhor. Não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, né? Saboroso, né? Pode até ser, mas possui um enorme poder destrutivo. Ou seja, Acã se deixa enganar, encher os seus olhos por aquilo que era físico, aquilo que aparentemente era bom, né? E ele traz uma destruição para toda uma nação, porque eles perderam a peleja. Mas o Senhor é misericordioso e dá novas oportunidades, não é assim? No subtópico 3 diz: a ira do Senhor se acendeu. Aí é que está um perigo. A Bíblia diz que o Senhor, ele se ira a todo momento. A todo momento o Senhor se ira, mas a sua misericórdia passa, né? Além da ira, adiante da ira, e nos permite vivenciar a misericórdia, o benefício da graça e do perdão, né? Então, quando Acã faz isso, acende a ira do Senhor. Por quê? Porque Deus já tinha demonstrado para aquele povo que estava com eles que eles seriam vitoriosos, que eles teriam benefícios físicos, terrenos grandiosos, mas por causa de um homem, a situação ficou estreita na terra para aquele povo. Então, às vezes você pode dizer assim: não, mas as minhas atitudes pessoais, eu assumo as minhas atitudes e o erro é só para mim, a punição, em aspas, vem só para mim. Não. Às vezes você pode estar trazendo algo negativo, destrutivo para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus estudos, para o seu meio onde você vive, com as pessoas que você vive. Às vezes até um contato não tão próximo, mas são pessoas que estão ali de uma certa forma ligadas à sua vida, e isso pode estar trazendo prejuízos. Eu não sei qual é a situação, mas a lição de hoje vem nos trazer um alerta. Cuidado com aquilo que foi pego que não era para ser pego, ou feito que não era para ter sido feito. Cuidado com aquilo que está sendo escondido, porque às vezes a gente fala assim: estamos distante da igreja, não tem irmão aqui perto, não tem pastor, não tem esse, não tem aquele. Sempre lembrando que quem tem a chave do céu se chama Jesus Cristo de Nazaré.
o grande eu sou, o Todo-Poderoso. É Ele que tem a chave do céu. Não é o irmão Fábio, não é nenhuma liderança, não é nenhum ministério terreno, mas é o Senhor dos Exércitos. Esse que não dorme, que os seus olhos estão atentos como chama de fogo sobre a terra, observando os bons e os maus. Então o Senhor, Ele conhece tudo. É a Ele que eu, você e qualquer ser humano, crendo ou não crendo, vai ter que se justificar diante do altar do Senhor. Então, não adianta ir por esse caminho ou estar com esse pensamento de que ninguém está vendo, está tudo bem, está tudo claro. Não está tudo bem, não está tudo claro. E o Senhor traz à tona todas as coisas. Quando Ele ainda quer operar um milagre, Ele nos dá oportunidade de arrependimento. Mas que nesta lição você possa guardar no teu coração que o mais importante é estar íntegro diante do Senhor para não perder, para não sofrer uma derrota como esses aqui sofreram. Às vezes, você pode pensar como aqueles espias pensaram, né? Não tem muita gente, é poucos. Dá para a gente vencer facilmente. Vencemos Jericó, o povo todo empolgado. Ganhamos, o Senhor está conosco. Aí vai para uma peleja de grandeza menor e perdem por causa de um homem, por causa de um ato errado, por causa de um pecado. Mas que nesta tarde, ou nesta lição, melhor dizendo, você possa receber de Deus a graça e a misericórdia e tratar imediatamente dessa circunstância. Amém? Então, no tópico 3 vai dizer assim: Deus entrega a cidade de Ai. Primeiro subtópico do tópico 3 aí diz assim: um inimigo confiante. E aí o que acontece? Depois da derrota dos hebreus, como diz aqui a revista, a cidade de Ai ficou: vencemos! Aqueles que venceram Jericó, nós agora estamos no poder. Não é assim? Aí eu grifei um pouquinho embaixo, diz assim: mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Josué capítulo 8, versículo 1. E diz assim: esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Ou seja, aí inverteu-se os papéis, né? O povo de Israel que vinha lá no início, confiante porque tinha vencido a Jericó, perde, voltam tristes, desolados. Josué tenta questionar a Deus no sentido de Senhor, o Senhor não fez e nós estamos assim porque o Senhor quis, né? Aí Deus fala com ele, dá um choque de realidade nele. Levanta-te, rapaz. O que é isso? Se aconteceu isso aí, não é por minha culpa. É porque alguma coisa está errada aí dentro do povo, dentro do arraial. E nós precisamos tratar disso. Não é assim? Às vezes o Senhor nos dá um choque de realidade. Se você ainda não sofreu, pode até ser que você sofra um susto aí para você despertar e voltar às práticas iniciais de andar correto diante do Senhor. Esta não é uma palavra punitiva, mas é uma palavra de oportunidade, é uma lição de oportunidade. Vamos lá na tenda, vamos lá debaixo do tapete, buscar o que está escondido, trazer e falar: Senhor, tem de misericórdia, para que nós possamos alcançar a graça e o poder de Deus e sermos mais do que vencedores. Então, aqui Deus entrega a cidade de Ai, porque aí inverteu os papéis. A cidade de Ai que ganhou, fez o povo de Israel ficar envergonhado. Agora nós podemos, nós somos. E aí eles estão na autoconfiança. Cuidado, a autoconfiança é um perigo. Porque quando o homem confia na força do seu próprio braço, ele perece, ele erra feio, ele cai. Então, nesta lição, que eu e você devemos estar atentos. Não confie na força do seu braço, no seu intelecto, na sua faculdade, na sua formação, nos seus bens financeiros. Não confie em nada disso, porque tudo isso é perecível. Confie no Deus vivo e tenha paz com Ele. Para que eu e você sejamos vencedor, necessário é estar em paz com Deus. E o homem que está em pecado não tem paz com Deus. É preciso consertar o altar. Amém? Então, Deus dá uma oportunidade, cai o povo, o inimigo, estão todos lá, ganhamos e tal. De repente, o Senhor levanta novamente o líder, Josué, dá um choque nele, fala: levanta, e fala para os outros aí: levanta também, porque agora nós vamos tratar a respeito do pecado de Acã, e nós vamos solucionar isso aqui internamente, e vocês vão para a peleja, que eu ainda continuo sendo Deus, estou convosco. E o Senhor está dizendo para mim e para você também: levanta-te,
Veja aí o que está precisando ser consertado, conserte e siga em frente, porque o Senhor ainda está com você, está comigo. Amém? No subtópico 2, o tópico 3 diz assim: a estratégia de Deus é diversificada, ou seja, diferente em diversas situações. Cada situação é uma forma que Deus age e nós estamos aqui à disposição do Senhor. E eu já grifei logo no primeiro parágrafo aí, diz assim: na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas, para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando-a. Ou seja, Deus dá uma estratégia diferente aqui ao povo. Amém? Então o Senhor sempre tem as suas formas de trabalhar. Lá em Jericó, não era para pegar nada. Já que o Senhor fala, depois do concerto lá da história de Acã, o Senhor renova novamente a sua promessa, né? Ou seja, restabelece a sua palavra, né? Fala assim, não, minha palavra ainda está de pé. Agora está tudo certo, tudo consertado, a estratégia vai ser diferente. Então, entenda uma coisa: em diversas situações da minha e da sua vida, o Senhor vai agir de forma diferente. Jamais será igual, porque o nosso Deus é o Deus que vem nos surpreender. Ele surpreende a nós como filhos e ao inimigo também, viu? Porque ele chega e dá vitória e o inimigo não sabe de onde ele veio ou por que ele veio, né? Porque às vezes o inimigo fala assim, já era, não tem mais jeito, perdeu, não tem mais o que fazer. Aí o Senhor diz assim, mas eu sou Deus da reconciliação, da restituição, da promessa e faço tudo novo. Então, a estratégia que Deus te der, só obedeça, não questione. Ah, Senhor, mas o Senhor fez de outro jeito, em outra situação, agora é outra coisa. Siga o que Deus colocou para você fazer, para que você seja vencedor. Amém? E teve um culto de restauração para celebrar, aqui no terceiro subtópico do tópico 3, diz que teve um culto de celebração e eles levantaram também altar para testificar daquilo que Deus fez, dando a vitória ao povo de Israel. Então, na lição de hoje, nós aprendemos que o Senhor é aquele que cuida da gente nos mínimos detalhes, mas que não deixa passar nada que está fora, nada que está contrária à vontade dele. Ou seja, primeiro tem que organizar a casa para que o milagre venha acontecer. Enquanto a casa estiver desorganizada, enquanto os despojos que não era para ser pego, ou a atitude que não era para ser tomada, estiver escondida dentro da tenda, dificilmente, ou posso até afirmar, impossível você obter vitória. Mas que nesta lição, eu e você venhamos aprender. Vamos consertar o nosso altar, deixar tudo em dia, tudo bonitinho, para que o Senhor continue conosco, nos dando a vitória. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor prospere a vida de cada um. Por tempo ainda desconhecido, vamos estar nesse trabalho desta forma, mas eu acredito que já está chegando o fim dessa situação, porque o Senhor está no controle. E nós vamos cantar o hino da vitória. Em breve estaremos em sala de aula novamente, adorando o nome santo do Senhor. Peço que continue orando por mim, por minha família, e que o Senhor restabeleça toda a paz sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, né? E o nome do Senhor seja glorificado diante dessa peleja. Amém? Deus abençoe a todos. Envie lá as respostas, né, dessa lição aqui, que nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só nos comunicar, seja lá no grupo ou no privado, estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Continue orando uns pelos outros. A guerra está travada, mas o general de guerra está conosco. Sempre lembrando, dá uma passadinha lá na sua tenda e veja se está tudo certo. Se tiver alguma coisa escondida lá, lance para fora, para você alcançar a vitória do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.